Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre dois assuntos interrelacionados no livro de Deuteronômio, capítulo 25. É sobre o levirato e sobre a destruição de Amaleque. Com relação ao levirato, o Senhor diz o seguinte, estabelecendo isso como um estatuto, não é um mandamento, é um estatuto, que faz parte da lei também. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito, qual é a obrigação de cunhado? O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Interessante, Deus queria preservar a descendência de todos, e se um homem morresse sem ter filhos, Deus daria uma chance à esposa dele de um outro irmão tomá-la para ter filho com ela. O propósito era ter filho, para preservar o nome do irmão. Mas isso não seria feito com qualquer homem, um homem fora da família. Teria que ser alguém da família. Nós poderíamos entender isso como dentro da família, da fé, alguém que pudesse preservar o padrão cristão da família e ter um filho. Hoje isso não seria mais assim tão necessário, porque não é problema de população. Naquela época eles precisavam ter muitos filhos, e os filhos seriam mão de obra, seriam soldados para defender o país, e os filhos eram fartura. Terra era abundante e então não tinha problema ter muitos filhos. Hoje, as pessoas estão caminhando no sentido contrário. O mundo está superlotado de habitantes, tem gente querendo matar uma parte da população humana e nas famílias as pessoas estão praticamente evitando mais filhos. Quando muito tem um ou dois, quando muito é raro uma família de 3 filhos. Uma família de 5 filhos como eu, isso aí está muito difícil em nossos dias. A não ser no Nordeste, quem fique querendo mais filhos para ganhar o Bolsa Família. Eles não cuidam dos filhos, entregam aí para o governo e, enfim, as entidades sociais cuidarem dos filhos. Eles só querem o Bolsa Família de cada filho. Mas isso é uma distorção em algumas regiões do país, não é algo geral. Aqui na nossa região, por exemplo, região sul, sudeste, as famílias, na média, não estão querendo ter muitos filhos. Nos Estados Unidos, não querem ter filhos. A Europa está diminuindo bastante a população europeia, porque praticamente família nenhuma mais quer ter filhos. Mas vamos ficar nessa situação de Israel. O propósito de um casamento era gerar filhos. Foi a razão pela qual Deus permitiu que o Eucana, um levita, que não tinha filhos com sua mulher, que era considerada estéril. Interessante, a mulher era estéril, a Ana. Então, ele arranjou uma outra mulher, a Penina, para ter filhos com ela. E aí vem a linda história do sofrimento da Ana, que buscou o Senhor e, por fim, Deus a honrou quando ela entregou Samuel ao Senhor. Mas ele pegou a outra mulher
porque a primeira não dava filhos para ele. O propósito do casamento era gerar filhos. E quando um homem se casasse, mas morresse sem ter filhos, isso não era raro, não. Nas guerras ou no trabalho, um acidente de trabalho, mordido por uma cobra, não era raro, não. Um homem casado, antes ainda de ter filhos, morria. Deus, digamos assim, estabeleceu que um dos irmãos poderia possuir a mulher. Deus não obrigou que fosse esse ou aquele, mas isso é um estatuto, não é um mandamento. E alguém possuiria aquela mulher para ter filhos. O propósito seria esse. Ele não ficaria com a mulher, deixaria a sua para ficar com essa outra. Não era uma questão assim, era só para ter filhos. Quando, na história da Ruth, a Noemi entendeu essa situação e disse: minha filha Ruth, o Boaz é um parente resgatador. No caso, ele é até rico. Como o seu marido não teve filhos, ele não era, o Boaz não é assim, parente tão chegado, ele é mais distante, mas ele está encaixado dentro da lei. Então é possível ele, como um parente, ser nosso resgatador, ou seja, seu. Então, vá a ele e de noite, quando ele estiver sozinho, dormindo no monte lá de cereais, você bote seus vestidos, se perfume e se ofereça para ele. De noite, descubra a coberta dos pés dele e fique ali para ele entender a situação. Então você explique que ele é um resgatador, que você está ali à disposição dele, para ele ter sexo com você e você gerar um filho que será o sucessor do nome do seu marido morto. A Ruth era obediente e foi lá e fez exatamente como a Noemi tinha orientado. Só que o Boaz reagiu de forma diferente. O Boaz, em outras palavras, disse, na verdade, com atitudes e ações, ele disse: eu não quero apenas gerar um filho em você, eu quero tomar você como minha esposa. Era diferente. Então nós vamos entender o levirato como uma relação só para gerar filhos, mas o Boaz, depois de consultar o outro parente, tomou uma decisão legal, pública, diante de todos, não só de gerar filhos através da Ruth, mas de tomá-la como sua esposa. A Ruth foi muito mais honrada. Qual o propósito? Não apagar o nome daquele homem. No caso da Ruth foi interessante, o nome realmente foi apagado. Aquele marido da Ruth, praticamente ninguém mais se lembra do nome dele, mas o filho ficou sendo como filho do Boaz. Mas de qualquer forma o propósito era não apagar o nome daquela família. Logo a seguir, no mesmo capítulo 25 de Deuteronômio, nós encontramos Deus dando uma outra orientação. Lembra-te, o Moisés passe para o povo de Israel essa orientação, lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Ele veio ao teu encontro e te atacou pela retaguarda, covardemente, todos os desfalecidos que iam após ti. Quando estavas abatido e afadigado, ele não temeu a Deus. Então, quando o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Interessante a orientação que Deus deu. Não vai ser imediatamente, quando vocês tiverem descanso, quando vocês puderem, façam isso. Depois Deus orientou a Samuel que dissesse para Saul, o rei, que fizesse aquilo.
Saul foi, cumpriu pela metade a ordem, mas foi o início. Por que o Amaleque tinha que ser apagado? O nome dele tinha que ser apagado, porque o Amaleque era um descendente de Abraão, que não prestava. Se deu a pilhagem, saques, roubos, terrorismo. Era um povo nômade, como os midianitas, e que vivia de saques. Era um povo que não merecia sobreviver e ser tido como exemplo para ninguém. Então, o nome teria que ser apagado. O que morreu sem filhos, o nome era para não ser apagado. E o Amaleque era para apagar o nome de Amaleque de debaixo do céu. Deus tem suas razões, seus motivos, e nós somos instrumentos. Nós sabemos que Deus vai exaltar alguns, humilhar a outros, e Deus é Deus. Ele tem os desígnios formados para conosco. Quanto a nós, devemos honrar todos os nossos irmãos. Não queira apagar o nome de nenhum irmão aqui da igreja. Se Deus fizer isso, Ele o faça, mas você não queira perder ninguém e apagar o nome de ninguém do livro da vida. Se alguém tiver que apagar, seja o Senhor, mas você não queira apagar o nome de ninguém do livro da vida. Deus é Deus e continua sendo soberano.